Fala, gente! Tudo bem com vocês? Que bom que você entrou em mais essa mensagem. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Estamos no último episódio da série Amor Incondicional. Eu tô um pouco alérgico com rinite hoje, então a minha nariz está um pouco ruim. A minha voz também pode estar um pouco ruim, mas eu estou aqui para gravar uma palavra ao seu coração. Estamos no último episódio da série. Eu falei agora pro Senhor: Jesus, obrigado. Obrigado porque mais uma série eu consegui gravar. Parece fácil estar aqui, mas não é, irmão. A luta é grande, a renúncia é grande. Mas vou te falar uma coisa: não tem nada melhor no mundo do que estar aqui, trazendo uma palavra ao seu coração, pregando de um Jesus que me salvou, de um Jesus que mudou minha vida, de um Jesus que mudou minha história de maneira completa. Então não tem preço estar aqui, vale muito a pena. E eu agradeço a você também. Mais uma série, nós estamos chegando ao fim. O Senhor já colocou no meu coração o tema da nova série, sobre o que a gente vai falar. E eu tenho a certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Então, a partir de semana que vem, nós estrearemos a nova série de mensagens do canal. E eu quero que você não perca, que você assiste todas as mensagens, que eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Meu nariz está um pouco ruim hoje, irmão, mas Deus quiser, até o fim da mensagem vai melhorar. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, comenta, porque assim, você me ajuda a levar a palavra mais longe. E também essa é uma forma de você evangelizar o evangelho. Compartilhando as mensagens, curtindo, comentando. Então, me ajude a fazer isso. Porque quanto maior número de almas forem alcançadas, melhor é para esse canal. Esse canal não é sobre inscritos, é sobre almas rendidas ao Senhor. Amém? E a mensagem de hoje nós vamos falar sobre o quanto você está disposto a largar por Jesus. Essa mensagem vai falar muito com você. Amém? É o último episódio da série Amor Condicional. Não se esqueça também, vídeo toda terça-feira, sem falhar. Deus tem a palavra no seu coração às 7 horas da noite por aqui. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Lucas, capítulo 5, versículo 11. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Aleluia. Essa passagem está no meu top 5 de passagens que eu mais gosto de ouvir e de ler. Porque essa passagem fala de Jesus chamando seus primeiros discípulos. A Bíblia fala, a palavra fala que quando Jesus começa o ministério, aqui ele está no começo do ministério dele. Ele começa a pregar o evangelho, ele começa já a ter pessoas ao seu lado ouvindo o que ele queria dizer. É o começo do ministério dele. E a Bíblia fala que ele está pregando na praia. E ele sobe no barco de Pedro. Ele pede autorização para Pedro para subir no barco dele para pregar. E Pedro autoriza. Só que tem uma questão muito importante. Pedro era pescador. Então, Pedro ele tinha pescado a noite inteira e nada tinha pego. Pedro estava frustrado. Pedro estava desanimado. Ele tinha tentado pescar a noite inteira e não pescou nada. E pela manhã ele está chegando com o teu barco e Jesus fala: Pedro, eu posso subir em cima dele para que as pessoas consigam me ver? Pedro autoriza. Frustrado, desanimado, mas autoriza Jesus a pregar. E a Bíblia fala que Jesus acaba a pregação dele e pergunta para Pedro: você pegou alguma coisa? Você pescou alguma coisa, Pedro? E Pedro fala: Senhor, eu não pesquei nada. Jesus fala o seguinte: então vai lá de novo. Pela minha palavra agora,
você vai jogar a rede pro outro lado e vai ter peixe. Pedro, ele segue a palavra que o Senhor tinha falado. Ele pega a rede dele, joga pro outro lado e adivinha, tem peixe. A Bíblia fala que é tanto peixe que as redes estão prestes a se romper. A palavra de Jesus se cumpre. Pedro volta pra praia todo animado, todo feliz. Tinha feito a pescaria da vida dele. Ele volta animado, feliz, pelo que ele tinha conquistado, que eram os peixes. E a Bíblia fala que Jesus fala o seguinte para ele: Pedro, em minhas palavras, Pedro, se você largar tudo agora e me seguir, você não será mais chamado de pescador de peixe, mas sim pescador de homens. E sabe o que Pedro fez? O versículo que eu li: abandonou tudo e seguiu a Jesus. E aqui que eu entro na mensagem. O quanto nós estamos dispostos a largar por Jesus. O quanto nós estamos dispostos a abandonar por Jesus. Será que você está disposto a abandonar aquele relacionamento? Será que você está disposto a abandonar aquela amizade que não te faz bem? Será que você está disposto a abandonar aquelas conversas, a abandonar aquelas rodinhas que você ficava, a abandonar aqueles ambientes que você ficava por Jesus? Será que eu estou disposto? Irmão, Pedro tinha feito a pescaria da vida dele. E quando Jesus fala que ele seria pescador de homens, Pedro larga tudo que ele conquistou, larga todos os peixes e segue a palavra e segue Jesus. Sabe, o Senhor falou comigo. Muitas das vezes, Ele vai pedir para que nós abandonemos pessoas. Talvez abandonar até os nossos maiores sonhos para seguir a promessa que Ele tem preparado para nós. A promessa que o Senhor tinha para Pedro era pescador de homens. Sabe por quê? Em Atos, capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro prega. E na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas são alcançadas. Sabe o que isso quer dizer? Pedro, sim, foi pescador de homens, mas primeiro ele teve que largar a rede que ele tinha conquistado. Qual é a sua rede que tem te atrapalhado, que tem te aprisionado a não viver aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida? Ei, se eu fosse você, largava tudo. Ah, Vinícius, mas é meu sonho, largava. Mas aquela pessoa eu amo, larga ela. Se o Senhor falou para você largar a rede, para seguir o que Ele tem falado para você, faça o que o Senhor te mandou fazer. Irmão, olha para mim. Se Pedro não tivesse largado a rede, ele nunca seria pescador de homens. Sabe o que isso quer dizer? Se você não largar aquela amizade, se você não abandonar aqueles ambientes que você está, se você não abandonar aquelas conversas que você fala, você talvez não viva aquilo que o Senhor tem para você. Se eu fosse você, eu abandonava tudo. Eu largava a rede, eu largava a amizade, eu largava os ambientes, porque o que o Senhor tem para nós é muito maior. Ouvido não ouviu, olho não viu aquilo que o Senhor tem preparado sobre as nossas vidas. Mas para isso, tudo precisa começar com uma coisa: renúncia. Sem renúncia não tem como a gente viver as promessas. Deixa eu falar algo bem claro para você. O princípio de uma promessa vivida é uma renúncia vivida antes dela chegar. Você não entendeu? Deixa eu ser mais claro. Quer viver a promessa? Quer viver o que o Senhor tem para você? Quer viver aquilo que o Senhor planejou sobre a sua vida? Larga a rede. Quer viver aquilo que o Senhor preparou para você? Abandone o que Ele tem pedido para você largar. É amizade? Abandona. É ambiente? Saia dele. É conversas erradas? Larga as conversas. Porque se você quer viver a promessa, se você quer viver o sonho, se você quer viver aquilo que o Senhor tem preparado sobre a sua vida, você não pode ficar com a rede na mão.
Aquela rede era o maior sonho de Pedro conquistar, aquele tanto de peixes. Mas quando ele ouviu a palavra que o Senhor tinha declarado, que ele seria pescador de homens, ele pegou a rede e largou. E falou, eu vou seguir a palavra. Eu vou seguir a promessa. Eu vou seguir aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida. E Pedro fez isso. E foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva. A escolha é sua. Eu já caminho pro final. Quer ficar rodando em círculo? E não viver naquilo que Deus tem pra você? Ou acha melhor largar a rede e viver de uma vez por todas aquilo que Deus tem pra você? Sabe, largar a rede dói. É difícil largar a rede no momento. Porque quando nós largamos a rede, nós estamos se movendo por algo que muitas das vezes nós ainda não cremos. Mas nós se movemos por confiar naquilo que o Senhor declarou. Vale a pena renunciar. Vale a pena largar tudo por Jesus. Vale a pena. Faça isso. Eu sou prova viva que vale a pena renunciar ao que for preciso. Porque a promessa chega. E ela se realiza. Mas guarde muito bem essa frase que eu falei pra você. Não tem como você viver promessas de Deus se você não obedecer às renúncias que Ele tem pedido. Guarde bem essa frase. A promessa só vai ser vivida na sua vida, só vai ser vivida na minha vida, se antes haver uma coisa em nós: renúncia. Quando nós largamos a rede, nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem preparado sobre nossas vidas. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por o Senhor ter nos ensinado. Se nós abandonarmos a rede, se nós renunciarmos o que for preciso, nós iremos viver as promessas. Mesmo se a rede for o nosso maior sonho, mesmo se a rede for o nosso maior almejo, nós queremos largar nos seus pés. Nós queremos abandonar a rede, pois sabemos que o que o Senhor tem para nós não é peixes, é almas. Então vale a pena largar tudo pelo Senhor. Vale a pena. Pai, nós queremos largar a rede. Nós queremos largar tudo que está nos impedindo de viver a promessa. Tudo que está nos impedindo de desfrutar a promessa de maneira completa. Nós queremos largar hoje a rede. Não importa o que seja. Porque nós queremos de uma vez por todas viver aquilo que o Senhor tem preparado sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma série que se acaba. Eu agradeço a Deus e a vocês, porque mais uma série se acabou. Semana que vem tem uma nova série nascendo, com novas palavras, porque toda terça-feira, às 7 horas da noite, Deus tem uma palavra ao seu coração por aqui. Que Deus te abençoe, que te guarde, que te ilumine. E lembre-se sempre, a promessa vai chegar, mas para isso, a rede tem que ficar no chão. Amém? Beijo, até semana que vem.